Todo mundo realmente tem um propósito de vida? Ou a vida de algumas pessoas não serve para nada? Hoje eu vou responder essa pergunta que causa muita angústia nas pessoas e até o final desse vídeo você vai descobrir se existe uma missão pessoal para todos nós ou se é só para algumas pessoas e em qual grupo que você se encontra. Você pode me chamar de Habib, eu sou médico formado pela USP, também sou formado em Ciências Biológicas pela Unesp e sou terapeuta alquimista, formado pela Escola de Alquimia Joel Aleixo. E eu uso os melhores recursos da ciência, aliados à sabedoria milenar da alquimia, para ajudar os meus pacientes a se reconectar com os seus propósitos de vida. E nessa série de vídeos aqui, eu ajudo você a compreender por que quando você está fora da sua missão pessoal, acontecem tantas desordens aí na sua vida. Você pode até ser uma pessoa cética sobre essa coisa de existir ou não um propósito de vida, mas uma coisa é certa. Quando você não assume um propósito para sua vida, você corre riscos graves, como a falta de capacidade de suportar dificuldades, por exemplo, de superar desafios, a falta de foco na vida, transtornos sérios de ansiedade, depressão profunda, desarmonia nas suas relações, uma sensação angustiante de que você está no lugar errado e até a desorganização financeira completa. Um grande estudo de meta-análise chamado A Relação entre Propósito de Vida e Depressão e Ansiedade, realizado em 2022 pela Universidade de New England, avaliou vários estudos com um total de mais de 66 mil pessoas. E em absolutamente todas as amostras, as pessoas com maior propósito tinham níveis bem mais baixos de depressão e ansiedade. Mas então, será que existe uma missão com a qual você precisa cumprir? Ou tá tudo valendo, você tá livre aí para fazer o que você quiser? Porque se você for parar para pensar, você não tem planos grandiosos, como tornar presidente da república ou um medalhista olímpico. Às vezes você só quer ter a sua vida ali confortável, tranquilo com a sua família. Então, para esclarecer isso, eu quero ver se você sabe essa resposta. Qual que é o órgão mais importante do corpo humano? O coração ou o cérebro? Ou o cantinho do dedinho do pé esquerdo? Se você acha que é o coração o mais importante, deixa eu te lembrar de uma coisa. Nos casos de morte cerebral, por exemplo, o cérebro parou, mas o coração está lá funcionando perfeitamente. Ele está batendo no ritmo certo, está bombeando o sangue e mantendo o corpo vivo. Mas a pessoa está lá dormindo para sempre. Mas nos casos de parada cardíaca, parada do coração, o cérebro está funcionando perfeitamente, mas ele vai morrer em poucos minutos se o coração não voltar a bater logo. Então, qual que é o mais importante? Você consegue decidir mesmo? Agora pensa aqui comigo, que você está andando no seu quarto escuro, aí você topa com o cantinho do dedinho esquerdo no pé da cama. Aí você vai ver estrela, vai ficar nervoso até o talo. Por alguns instantes, a parte mais importante do seu corpo vai ser o cantinho do dedinho. Então, no corpo humano, cada célula tem a sua importância, crucial para manter a harmonia do conjunto. Não existe nenhuma célula que não tenha uma função. Cada uma tem o seu propósito. Então, se as células da pele, do cantinho do dedinho do pé esquerdo, por exemplo, forem danificadas e fizer ali um machucadinho, esse machucado pode infectar, a infecção pode ficar grave, a pessoa pode entrar em sepse e colocar o coração, o cérebro, o corpo inteiro em risco, por exemplo. Então, para a harmonia do conjunto, o cantinho do dedinho do pé esquerdo é um guardião da vida. É tão importante quanto o coração, quanto o cérebro. Se o seu cérebro, por exemplo, ele mandar mexer a mão e os músculos da mão não obedecerem, nada feito. A mão não vai mexer como se o cérebro não estivesse funcionando. E na sociedade é a mesma coisa. Todos os seres humanos, eles são como células de um grande organismo social humano. Nem todos nós vamos ter uma função de destaque na vida.
Só uma pequena parte das pessoas vai ser general do exército, presidente do país, diretor de escola, né, o líder religioso, por exemplo. A maior parte vai ocupar uma posição comum, né, que passa despercebida, como o funcionário de um setor de uma empresa, o vendedor de uma loja, o funcionário dos serviços gerais, uma secretária e assim por diante. Mas onde quer que você esteja posicionado, você é absolutamente fundamental para essa harmonia do conjunto. Assim como o cérebro, o coração ou o cantinho do dedinho do pé esquerdo, como no exemplo do corpo humano. É só você imaginar que não haveria, por exemplo, o general sem os soldados, nem o presidente sem a classe trabalhadora, nem o papa sem os fiéis, e assim por diante. Além disso, o propósito de vida não é sobre profissão, apesar de poder ter muito a ver com isso. Muitas vezes o seu propósito é uma conquista muito íntima, que só faz sentido para você. Por exemplo, uma pessoa que tenha um grande propósito de adquirir as virtudes de humildade e a do serviço ao bem em geral. Ela pode se encontrar muito feliz realizando o serviço sem glamour social, como os serviços gerais de uma cidade, por exemplo. Então, sem que você suspeite, aquela pessoa que está ali, ó, varrendo a calçada já às 6 da manhã, com o uniforme da prefeitura, ela está em franco cumprimento com o seu propósito de vida. Muito mais encaixado até que um advogado que gostaria de ser jogador de futebol, mas ele cedeu à imposição da família e foi fazer direito, que não tem nada a ver com ele. Então, dessa forma, é fácil você entender que todo mundo, sem exceção nenhuma, tem sim um propósito na vida, esteja onde estiver. Uns vão ter propósitos que acontecem junto com o destaque social, como o prefeito da cidade. Outros vão ter propósitos invisíveis aos olhos, como o desenvolvimento de uma virtude pessoal, de um funcionário de um setor menor. Outros vão dedicar a sua vida à caridade, mas em todos os casos, o propósito é sempre grandioso. Por isso, aonde quer que você esteja colocado, repara bem, faça tudo com o maior esmero, dedicação, porque muitas vezes é exatamente nessa atividade aí que você está desenvolvendo que está sendo produzido o seu propósito de vida. Aliás, você já parou para pensar que nesse teatro cotidiano, a função que você desempenha na vida é um meio para você desenvolver o seu real propósito? Pensa nisso aí e tenta observar na sua vida o que você tem aprendido de nobre fazendo o que você está fazendo. E agora que você já entendeu que todo mundo tem sim um propósito grandioso, no próximo vídeo eu vou apresentar para você os 3 níveis do propósito, para você se aprofundar no assunto e clarear a sua visão sobre o seu propósito de vida. Então se inscreva agora no canal, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está precisando de uma luz aí sobre o sentido dessa vida. Eu te vejo pela estrada e nos próximos vídeos aí dessa série sobre o propósito de vida. Ana Bschufak.